lá, alunos, vamos falar aqui agora, né, mais especificamente a respeito da ideia de sequência, ok? Aí no vídeo anterior nós estávamos falando sobre o paradoxo de Zenão e nós vimos duas sequências importantes. A sequência que falava sobre as distâncias percorridas pelo Aquiles e a sequência das distâncias percorridas pela tartaruga. Muito bem, pessoal, vamos ver aqui agora, né, a definição de sequência. Para definir sequência, pessoal, nós vamos ter aqui duas ideias centrais. Bom, pessoal, sequência é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Muito bem, pessoal. Então é um conjunto ou grupo no qual os elementos obedecem a uma determinada ordem. Bom, pessoal, neste caso aqui, olha, eu vou dar como exemplo de sequência os meses do ano. Vejam bem aqui, galera. Olha só o que eu tenho. Os meses do ano, eles representam um conjunto, um grupo, na é verdade? Muito bem. E eles obedecem a uma determinada ordem. Veja que eu tenho aqui, pessoal, o mês de janeiro, depois eu tenho o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Percebam, pessoal, que esse aqui, ó, é um conjunto, né? Ok? E eles obedecem a esta ordem. Sempre nós vamos ter aqui primeiro o mês de janeiro, depois o fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, certinho? Outro exemplo, tá, pessoal, são os dias da semana, beleza? Quais são os dias da semana? Eles são organizados numa sequência, numa determinada ordem. Nós temos ali então, pessoal, o domingo, nós temos a segunda, nós temos a terça, nós temos a quarta, nós temos a quinta, nós temos a sexta e nós temos o sábado. Então percebam que esse aqui, tá, pessoal, é um conjunto, tá, de elementos que obedecem a uma determinada ordem. Bom, pessoal, uma outra sequência que nós temos, as estações do ano, certinho? É claro que as estações do ano elas obedecem a uma certa ordem, né? Nós temos aqui, começando pelo verão, né, pessoal? A gente não fala aqui que a gente não tem uma primeira, né? Mas nós temos ali o verão, né? Que aqui no hemisfério sul começa ali no dia 21 de dezembro, certinho? Então nós temos ali o verão, certo? Depois nós vamos ter o outono, depois nós vamos ter o inverno e depois nós vamos ter a primavera. E aí volta novamente, né, pessoal, para o verão, outono, inverno e aí a primavera. Outra ideia, tá, pessoal, de sequência são as fases da lua, não é isso? Nós temos lá a lua crescente, certinho, pessoal? Aí nós vamos ter lá a lua cheia, né? Eu vou colocar aqui CH para lua cheia. Aí depois nós vamos ter a lua minguante, certinho? E depois nós vamos ter a lua nova. Então essa aqui também é uma outra sequência, né? A sequência das fases da lua. Muito bem, tá, pessoal? Nós temos aqui também, tá, pessoal, uma segunda ideia relacionada, né, às sequências, mas essa ideia que é já um pouquinho mais da matemática formal, digamos assim, né, mais relacionada com números. Bom, pessoal, vejam que uma sequência ou sucessão de números reais é uma função. Opa, pessoal, vejam bem. Então, quando eu falo de sequência, professor, eu falo de uma função? Certamente, tá, pessoal? Quando a gente fala de sequência, eu vou estar falando de uma função, certo? Definida, olha só, pessoal, definida em naturais, correto? Asterisco. Pessoal, o que significa esses naturais asterisco? Significa que eu não vou aceitar aqui o zero, tá, pessoal? Então eu vou começar ali com o meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Então vejam, pessoal, que com essa ideia aqui é uma função, tá, pessoal, de naturais asterisco. O que isso significa? Que isso aqui, pessoal, é o meu domínio, é o conjunto que representa lá o domínio. E o domínio, tá, pessoal, de uma sequência sempre vai ser os números naturais, com exceção do zero. A gente não vai contabilizar o zero aqui no domínio, beleza? E tomados, tá, pessoal, valores nos conjuntos dos números reais. Ou seja, pessoal, né, é uma função, certo, de naturais que leva lá no conjunto dos números reais. Então tá aqui, né, galera, a nossa definição, tá, de sequência. Ela é uma função cujo domínio, tá, pessoal, vai ser o conjunto dos números naturais com exceção do zero, e o contradomínio, ou seja, tá, pessoal, o nosso conjunto imagem também vai ser sempre, né, pessoal, o conjunto dos números reais. Lembrando que isso aqui, tá, pessoal, é o contradomínio, e o contradomínio, né, pessoal, contém o conjunto imagem, beleza? Então vejam que a imagem, pessoal, sempre vai ser o conjunto dos números reais. Como exemplo, pessoal, o que eu posso definir? A sequência dos números pares positivos. Veja, eu tenho aqui, ó, o 1, eu tenho aqui, aliás, o 1 não, né, pessoal, desculpa, ele não é par, né, 1 é ímpar. O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim por diante. O que eu queria dizer era o seguinte, que o elemento, né, o primeiro elemento, né, nós temos ali o 0. O segundo elemento é o 2, o terceiro elemento é o 4, né, o quarto elemento é o 6, né, o quinto elemento nesse caso é o 8, certo? O sexto elemento nesse caso é o 10 e assim por diante, certo, galera? Nós temos aí uma sequência. Quando a gente deu lá, né, a sequência das distâncias percorridas pelo Aquiles, né, pessoal? Nós tivemos lá o 150, aí nós tivemos o 100, né?
aliás, primeiro foi o 0, né? Momento lá 0. Aí depois nós tivemos o 100, aí depois nós tivemos o 150, correto? Aí depois nós tivemos lá, né, pessoal, o nosso 175, correto? Aí depois nós tivemos lá o nosso valor de 187,5. Pessoal, percebam agora, ó, 187,5, isso aqui já é um valor decimal, não é isso? Ok? Então já está representando ali, né, um conjunto, né, dos números reais. Apesar que nós sabemos aqui também, né, que nessa sequência dada aqui, todo número natural também é um número real, certo? Mas aqui agora ficou mais claro pra gente, né, que como a gente tem um número decimal, o conjunto imagem, tá, pessoal, ele está sempre, né, dentro do conjunto dos reais. Agora já o domínio, pessoal, percebe que esse aqui, ó, é o meu primeiro elemento, esse aqui é o meu segundo elemento, esse aqui é o meu terceiro elemento, esse aqui é o meu quarto elemento e esse aqui é o meu quinto elemento. Percebam, pessoal, que o domínio, que são esses valores aqui, ó, eles não podem ser decimais. Não existe um elemento e meio, 2,3 elementos, não existe isso. Ou você tem um elemento, ou você tem dois, ou você tem três, ou você tem quatro, certo? Então não vai ser possível a gente falar assim, eu tenho 2 elementos e meio. Nesse caso aqui não, tá, pessoal? A gente não vai fazer essa contagem de 2 elementos e meio. E exatamente por isso, tá, pessoal, que o nosso domínio tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, com exceção do 0. Porque não vai falar assim, eu tenho 0 elementos, né? Então, se você tem 0 elementos, você não tem uma sequência. Para você ter uma sequência, você tem que ter pelo menos ali 2 elementos, né? Porque senão você não tem uma sequência. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, de maneira geral, nós vamos representar uma sequência da seguinte maneira, né? A1, A2, A3, reticências, AN. Ou seja, uma sequência, pessoal, ela tem um total de N elementos, correto? Isso se a sua sequência for finita, tudo bem? Bom, pessoal, porque nós podemos ter sequências finitas e podemos ter ali também sequências infinitas. Vamos imaginar aqui o seguinte, tá, pessoal? Vejam um exemplo que eu dei aqui para vocês, do 0, do 2, do 4, 6, 8, do 10, reticências e assim por diante, certinho? Bom, pessoal, esse carinha aqui, o 0, ele não é o primeiro elemento da nossa sequência? Muito bem. No estudo de sequências, tá, pessoal, a gente vai chamar esse carinha aqui de A1, tudo bem? Ou seja, ele é o primeiro elemento da sequência, beleza? Quem é esse 2 aqui, galera? Ele não é o nosso segundo elemento da sequência? Então, neste caso aqui, pessoal, nós vamos chamar esse 2 de A2, porque ele é o segundo elemento da sequência. Agora, pessoal, vejam que este 4, certo? Ele é o nosso terceiro elemento da sequência. E o que eu vou fazer, então? Vou chamar esse carinha aqui de A3. E assim por diante, tá, pessoal? Quem é o meu 6? Ele não é o quarto elemento da minha sequência? Então, eu vou chamar esse carinha aqui, tá, pessoal, de A4, tudo bem? Então, ele vai ser o nosso A4. De modo que, pessoal, olha, o último elemento dessa sequência, né, se ela for uma sequência finita, né, a gente vai chamar ele de AN. Então esse valor que está lá na frente, que a gente não conhece, né, pessoal, aqui por exemplo, né, eu posso representar aqui, olha, tem um valor que está lá na frente, que é o, sei lá, o 58, certinho? Esse valor aqui, que é o nosso último termo, né, nós vamos chamar ele de AN, certinho? Então vejam que o último elemento, né, ou um elemento que está lá na frente da nossa sequência, nós vamos chamar sempre de AN, beleza? Então tá aí, pessoal, olha, o modo como nós vamos representar de maneira genérica, tá, pessoal? Uma sequência. Eu vou falar aqui que eu tenho um A1, que é o primeiro elemento, eu tenho aqui o A2, que é o segundo elemento, eu tenho aqui o A3, que é o terceiro elemento, o A4, que é um quarto elemento, e assim por diante, reticências. Até nós chegarmos em quem, pessoal? O nosso AN, que este AN vai representar, então, o nosso último elemento da sequência. Percebam, então, pessoal, que uma sequência, se ela for finita, ela vai ter uma quantidade N de elementos, tá bom, pessoal? Beleza. De modo que, pessoal, quando eu falo assim, ó, A10, por exemplo, o que significa esse A10? Eu estou dizendo, tá, pessoal, que o último elemento da minha sequência, tá, pessoal, está ocupando a posição de número 10. Ou seja, eu estou falando que eu tenho 10 elementos nessa sequência. Pessoal, o que significa eu falar que eu tenho um A15? Pessoal, está falando aqui, ó, este A15 diz para mim, então, tá, pessoal, que o último elemento da minha sequência vai ser o 15, certo? Ou que eu estou procurando o elemento que ocupa a 15ª posição. Então vejam, pessoal, que quando a gente olha para essa nomenclatura, para essa linguagem, eu estou dizendo, tá, pessoal, quantos elementos eu tenho até este momento na sequência. O que é o A10? Significa que até esse momento eu tenho 10 elementos na minha sequência. E que, obviamente, tá, pessoal, esse elemento ocupa a 10ª posição na sequência.
O que significa o A15? Que até esse momento eu tenho 15 elementos na minha sequência, certinho? E que esse elemento está ocupando a 15ª posição lá na sequência. Então, pessoal, isso aqui ó, é a maneira geral como nós vamos representar então, tá, uma sequência, beleza?